Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas. Vamos lá. Tudo bem por aí? Prontos? Como estamos? Tudo bem, gente? Boa noite, bem-vindos. Bem, como é que estamos por aí? Salve, salve. Olha aí. Ah, Ô, Tagui, deixa eu explicar, cara. Peraí, tem uma explicação. Rapaz, depois da vitória do Xi caralho, Jinping, cara. Não tem da vi- condição. depois da vitória do Xi Jinping nesse final de semana, achei melhor fazer um head. Achei melhor. Tá bom. Xi Jinping atropelou todo mundo, rapaz. Atropelou todo Ah, mundo. mas isso aí já era sabido, Daniel. Não tem atropelo nenhum, cara. Foi um pedido Porra, gentil de passagem, Daniel. Posso passar? Pode porra. passar, pode ficar à vontade. Rapaz, o Xi Jinping atropelou geral, cara. Aí eu peguei esse boné que eu tô da China. Trouxe da China. Esse boné, quando eu estive lá. Aí eu falei, acho melhor, né, cara? Sei lá, né? Vai que ele persegue o Petit Jornal. Vai que, vai que ele tira o Petit Jornal do ar. Vai saber, Daniel, né, cara? cara, Então, eu queria fazer um pedido de ano novo, cara, de Natal. qual, Eu cara? queria, eu queria monotonia. Tem aí, cara, monotonia? Não tem, cara. Monotonia não tem, Tá, não, cara, tá rapaz. muita. O Brasil agora tem terrorista, Daniel. Como é que funciona? Como é Ah, que a gente lida com isso? não sei, A gente cara. bota Não na sei. pauta ou não é da nossa alçada? O que que a gente Ah, não faz, cara? sei, cara. Não sei se está dentro do. Não sei, cara. Se está dentro Caralho! do. Não, eu não tenho condição, cara. Não tô aguentando. Ai, ai, É cara. difícil, cara. Enfim. Muito É difícil. muito Pô, terror. difícil. A vida é muito difícil. Não tô dando conta, não. Eu queria tédio. Sério, um Eu anozinho quero, de tédio, eu assim, quero cara. tédio. Como é que faz? Tédio. Assim, eu quero. Gente, estamos. Não tem o que falar sobre o Brasil nessa semana. O resto do mundo pode continuar. Beleza. É Agora isso, no cara. É Brasil, isso. porque eu não tenho tempo para me dedicar, entendeu? A guerra na Ucrânia. E, porra, tentativa de golpe e terrorismo no Brasil, cara. Não tem condição de Não fazer tem isso. como, cara. É Não muito tem como, cara. complicado isso, cara. Muito complicado. Aliás, pô, sei lá, Tanguy. Essa semana vai ser uma semana muito, muito emocionante, né, cara? Muita coisa acontecendo. Vai, cara, vai Ai, mesmo. gente. Vai, O... eu tô cansado acautelatoriamente já, cara. Antecipadamente cansado já. o Tanguy, E estressado. eu queria deixar claro, né, que o Petit Jornal nunca teve nada contra Xi Jinping. Eu, inclusive, botei o Nada. boné por causa disso. Xi, Sim. sempre gostamos de você. Aquele menino lá, o primeiro-ministro, aquele primeiro-ministro que cai. Pô, Sempre falamos aqui, não sempre foi? achei ele golpista. Sempre É, achei ele um golpista. Entendeu? isso. E o Daniel, inclusive, sempre foi um grande defensor do Xi Jinping, um apoiador de Ah, primeira hora, sempre. sempre Pô, mas falou, sempre, cara. Apoio ele desde sempre. sempre, rapaz. Eu sempre achei ele, porra, um cara simpático. Sempre achei um É. cara, pô, E gentil, assim, um você, cara. por exemplo, acha que ele tem alguma coisa a ver com o Simpuf? Não, a gente nunca Não achou tenho isso. nada a ver. Nunca A achei gente isso. sempre Petit achou Jornal que nunca falou sobre nada, isso. nada a ver. Nunca A falamos gente sobre sempre isso. olhou pro Ursinho Pooh e falou assim, porra, nada a ver, Nada a sabe? ver, Nada a cara. ver. Nada a ver, cara. Nada a ver, Aquelas nada a ver. montagens que fazem de botar figuras do Xi Jinping que são iguais ao... Aquilo é tudo uma montagem Pô, grosseira, sabe? pô, que isso, cara? Imagina. Ah, o pessoal tá dizendo que o Xi Jinping é autoritário. Não é, gente. Que é autoritário? Não é autoritário. Imagina. Ele tá apenas, né, seguindo um caminho, né? Um caminho que ele acha bom, né? Pro país, É isso. né? Ou tem que as pessoas estão comprando selos para apoiar o Petit Jornal, gente. Então, Olha mas aí, não tem tem que. mensagem aí, cara. Eu não tenho nem como me relacionar, Ó, assim. Djalma Antonangelo comprou um selo, obrigado. Djalma, Mariana Schettini comprou também, muito obrigado. Mariana sempre aqui conosco, sempre muito, muito gentil. Você sabe o Que número da live de mais? hoje, Daniel? Não sabe, né? Não tenho a menor ideia. 381, bota aí. 381, né? 81. Bruno 381. KS também comprou selo. Renata Lima, sempre por aqui. Renata, muito obrigado. Comprou dois selos, obrigado, Renata. Ó, A Viviane, comprou Aranha selo também. Mariana. Aranha Mariana comprou um selo, muito obrigado, Mariana. Taranã. Braulia também comprou selo. Mariana Ribeiro, lá de Curitiba, comprou selo também. Não, Viviane, perdão. Viviane Ribeiro de Curitiba comprou selo também. Valeu. Ou tem que É, as pessoas gostaram do bate-papo no YouTube. não Ninguém me sei falou te nada, dizer, cara. cara. Não sei te dizer. Não sei mesmo. É Não porque sei. a gente gostou, né, cara? Porque tem muitas Foi legal, foi legal. alternativas. A De gente está repente a gente querendo. até volta. É,
Vamos fazer mais lá, cara, mais vezes lá? Vamos, Eu acho que seria legal, cara. vamos. Mas é Ó, sério, gente, porque, M. Cris Ribeiro comprou selo aí também. Segue aí. porque lá tem mais alternativas técnicas, né, Tanguy? Acaba sendo realmente mais interessante. Também fica mais bem enquadrado do que a live no Instagram, né? A gente já tá planejando, já, assim, toda quinta-feira vai ser lá, né? Garantido. Sim, Mas essa sim. semana, na quarta, a gente vai fazer lá também. De Ah, vamos repente, testar, né? sei lá, né? De Faz na repente, quarta. Aí faz quarta e é, quinta lá, é isso? quarta e quinta. Quarta. Quarta e quinta. E aí, Ficou muito bom, a gente vai terça, quarta e quinta. Também começa, porra, a dar uma pô, esticada. mas não Mas confunde essa as semana, pessoas. Essa semana é não tô quarta e confundindo. quinta. Quarta e quinta. Quarta e Quarta e quinta. Não tem quinta ninguém vai ser no confuso aqui. YouTube. Tá, Quarta e quinta no YouTube. É isso. tá. Ó, a Então, Braulio domingo, gosta segunda e daqui, ó. terça Esse é é aqui. democrático. Domingo, segunda. Ó, 3-2. Domingo, segunda e terça aqui. Tá. Terça e quarta e quinta lá. A Ó, verdade, Aline gente, Feller comprou selo. Pera aí, Daniel. Aline Feller comprou selo. fala. Cris Fontainha comprou selo. Léo Lindoso comprou selo. Tem mais aqui, pera aí. Thales Vilar comprou selo. Pelov LL02. Cara, ele não esclarece pra mim como é que fala o nome dele, cara. Porra, é o nome mais difícil de falar aqui. Todos compraram selo. Agradecemos de todo o coração. O Tanguy, mas você sabe que o pessoal não conhece as internas do Petit Jornal. A gente, não sei se já falou isso, mas se já falou, fala de novo. A É, gente não tem está problema. diversificando porque a gente tem medo de ser derrubado do Instagram, né? A gente já falou Isso, sobre isso, né? Depois isso, que a nossa live foi derrubada por motivo de nudez, a gente isso. a gente está sempre preocupado. Então é melhor diversificar. Bota em duas plataformas, porque assim diversifica um pouco mais. Além É do isso. fato que realmente é verdade que o YouTube oferece mais alternativas, ele acaba sendo tecnicamente bem mais interessante, né? Faz no computador, você consegue botar tarjas, consegue botar vinhetas, É, até consegue porque fazer. tarja, no caso de nudez, tarja é importante, né? A Cris está perguntando, ó, a aula do Petit será que horas? A aula do Petit na terça-feira, 19 horas, tá? 19 Então, horas. nossa live aqui no Instagram, dessa terça-feira agora, vai ser às 21h. E o Lazário Souza, né, o CEO do Petit Fundão, perguntou também amanhã, segunda-feira, 22 horas. É o Eu único acho que a dia que o gente. horário Sabe, é sabe o que a diferente. gente tinha que fazer, Tagui? A gente tinha que fazer um post fixado no Instagram com a agenda da semana. Eu acho, cara. Então, tá Acho bom. que seria uma boa ideia, entendeu? Você está pedindo para o editor fazer isso, né? Vou ver se O o editor ele tem editor. tempo na agenda dele para fazer isso. Bota ali, ó, o editor. Porra, agenda da semana fixado lá nas postagens, entendeu? Tá, É tá isso. bom, tá bom. Agenda Vou, da vou, vou semana. ver, vou ver se o designer do Petit Jornal, É, Daniel, vou ver se ele está com tempo essa semana aí, se ele tá para de repente disponível, fazer tá. isso. Vamos Então ver tá se bom. ele consegue. Vamos gravar, rapaz? Como é que tá a pauta aí, Daniel? Tá grande, né? E a gente nem vai Fala. falar de Brasil. A pauta tá enorme. Sem tocar em Brasil, é maravilhoso. Cara, mas, Realmente. cara, o Brasil. Por quê? Porque o Brasil é aquele caminho sem volta, né, cara? Começar a Sabe, falar, sabe fudeu. quando você entra? Sabe quando você entra num labirinto e você não consegue mais achar a saída? Isso é falar de Brasil. Isso é falar de Brasil, O entendeu, cara? Brasil entrou nesse labirinto aí por volta ali do século XVII, até hoje não conseguiu sair, né? Por que a gente fala de vários países, Tanguy? Porque se a gente não achar mais a saída de um dos países, a gente troca de país. Fala de Troca. outro agora. Fala É, de outro. Entendeu? é Não isso. conseguimos mais sair, estamos num atoleiro nesse país. A gente abandona. Abandona que tem outros países pra gente explorar. Por exemplo, a gente tem dificuldade de entender a Argentina. Não consigo, Muita, é mas difícil, muita muita, dificuldade. muita. Aí, por exemplo, Aliás, Boris Johnson, Boris Johnson quase voltando. Aí eu desistiu já também. Aí, porra, tem hora que a gente fala assim, meu Deus, mas que bagunça, que zona. Aí a gente larga, entendeu? larga, vai para outro. Vai Vai para para outro. outro. Agora, Vai para aparece outro. Granada no Brasil. Como é que você sai de Granada sendo lançado pela Polícia Federal Brasileira? Não tem, não dá, Daniel. Não tem condição. Então a gente finge que não viu e, E porra, eu vai achei, fazer outra coisa. eu achei interessante que teve uma hora ali que rolou a dúvida. Como é que a gente se posiciona diante disso? Pessoal decepcionado com o vídeo do presidente. Que isso, porra? O presidente não apoiou o cara. Ah, não, cara, não tem condição. Não dá. O Tanguy, aliás, falando de Argentina, rapaz, vi Argentina 1985, bom filme, hein, rapaz? É Pessoal devia bom? ver. Muito bom, cara. Muito bom, muito bom. Verei, Gostei verei. muito, gostei muito. Tá Eu lá tô no querendo ver a Prime. série da Evita também, cara, que saiu acho que no Prime, também não tive tempo de ver. Lembra se agora Ah, está no Prime, HBO, um desses 42
streaming que tem por aí. Streamings. É. É, um desse aí, um Star Plus, não sei o que mais. Um desse daí. Saiu um negócio aí. Porque teve uma época que o pessoal falou: TV por assinatura é caro. Então agora a gente vai baratear, vai ter streaming é bem baratinho. Mas eu ninguém acho disse que eram podia 12 surgir um serviço agora, Daniel, de unificar todos Hub e chamar de streamings. TV a cabo. Já pensou, TV cara? a cabo, TV a cabo. Junta essa porra toda num negócio só e a gente paga. Sei lá, cara, paga uns R$ 600 por aí, sei lá. Mas tem E todos. junta tudo. Mas e a tem gente fala todos. assim, porra, agora ficou bom, porque deu aquela unificada, né? De repente eu acho que fica melhor. Pode ser a ideia. Pode ser. Mas você sabe que a dinâmica de mercado, agora falando sério, cara, é concentra, desconcentra, concentra, desconcentra, concentra, desconcentra. Em algum momento vai ter alguém que vai comprar vários streams, eles vão se fundir. Porque não é possível isso, cara. Não é possível ter 12 streams diferentes. Pessoa que E sempre o que você quer ver tá naquela caralha daquele stream que você não tem. É o único que você não tem. E aí o stream fala pra você assim, não, porra, mas vem pra cá, você assiste aqui R$ 9,90 no primeiro mês. Aí no segundo mês tá R$ 42, você tá lá pagando. E nunca mais vê você sai de lá. nenhuma, passa 8 meses pagando aquele negócio. Aí até você lembrar de cancelar. É isso. Vamos gravar, Teg? Está na Vamos hora, começar. Né, vamos. Por favor, aí. Tá na hora, Um abraço pessoal do YouTube. Estaremos aí quarta e quinta-feira, hein? Quarta e quinta-feira ao vivo. A live foi bem legal. Vamos lá. Então bora. Gravando, Daniel. Vamos embora. Olá, gente. Bem-vindos a mais um bate-papo do Petit Jornal. Esse é o episódio número 381. Estamos gravando aqui numa live no Instagram do Petit Jornal. São exatamente 21 horas e 13 minutos do domingo, 23 de outubro de 2022. Cá está a dupla de costume, Daniel Souza que vos fala, e Tanguy O Bagdadi, para repercutir um pouco os acontecimentos da economia e da política internacional. E Tanguy, eu queria começar a falar sobre ele, o grande vencedor do final de semana, aquele que saiu extremamente poderoso, que atropelou os inimigos, que deixou os adversários para trás, aquele sobre o qual o Petit Jornal nunca criticou, nunca falou mal, nunca sempre gostou dele, né? Imagina, vai que ele nacionaliza nós agora, vai que ele estatiza o Petit Jornal, vai que ele bane o Petit Jornal. Não, nós somos medrosos. Então, por isso, a gente deixa aqui o nosso abraço para ele, Xi Jinping, Tanguy. É isso. E, gente, eu queria convidar todos vocês a assistirem a gravação que a gente está fazendo ao vivo aqui no Instagram. Se você não está assistindo ao vivo, vai lá no Instagram, dá uma assistida. Mas eu quero assistir no YouTube, vai estar lá também, para vocês verem como que o Daniel, de forma paramentada, iniciou a gravação desse episódio com um bonezinho comprado em Pequim, para mostrar todo o seu apoio ao camarada Xi Jinping, para deixar claro que aqui no Se falei mal dele, não lembro. Nunca. Eu não lembro de nunca você ter falado mal, Daniel. Isso aí eu te apoio completamente. Mas o fato, Daniel, é que não tem como a gente começar esse bate-papo 381 de outra maneira, né? A gente precisa falar sobre o fim, né, do 20º Congresso do Partido Comunista Chinês. A gente vem acompanhando, né, já foi pauta algumas vezes ao longo da última semana, mas, de qualquer maneira, finalmente, né, o Xi Jinping ele foi, de fato, eleito para um terceiro mandato. Zero surpresa, tá, gente? Isso aqui não era muito uma questão de era uma questão apenas de a formalização, mas não havia nenhuma dúvida. Mas eu acho que tem várias coisas para serem faladas sobre esse congresso, né, Daniel? Primeira coisa, e eu sei que esse aqui é um assunto que você já tratou várias vezes, é o atrito dele, né, do Xi Jinping, com o primeiro-ministro dele, né, o Li Keqiang. Então vamos lembrar aqui, né, o Li Keqiang, que é o primeiro-ministro, o cargo de primeiro-ministro é aquele que toca o governo no dia a dia. Isso não é a função do Xi Jinping. Xi Jinping é presidente do país e é secretário-geral do Partido Comunista Chinês. Então ele tem uma visão muito mais abrangente da coisa. Ele tem um primeiro-ministro, no entanto, que lida com o dia a dia do governo. E já tinha algum tempo que essa relação ela já não era uma relação muito fácil, né? Principalmente porque o Xi Jinping ele dá claríssimas demonstrações do objetivo de fortalecer o Estado no combate à pandemia, com a ideia lá da Covid-0, fortalecer o Estado em termos econômicos e tal. E o Li Keqiang, que mais uma vez é o cara que toca o governo do Xi Jinping, é um cara que é mais pró-liberalização, pró-abertura do mercado. Tanguy, mas que absurdo, isso não tem na China. É claro que tem, né? A China foi a que criou, lá na década de 70 para 80, o socialismo de mercado. Então,
há uma constante dinâmica entre mais Estado e mais liberalização. Uma liberalização que é o tempo todo intermediada pelo Estado, mas que está lá. E durante esse congresso agora, Daniel, a gente teve, né, uma informação importante, porque foram eleitos 205 membros para o Comitê Central. Então, só para a gente conseguir entender, eu não vou explicar isso aqui em muita profundidade, porque eu acho que não é o espaço, mas se reuniram, né, em Pequim para esse 20º Congresso do Partido Comunista Chinês mais de 2.300 delegados, de uma forma geral, que representam o país todo, e eles vão afunilando, eles vão elegendo grupos cada vez menores que estão lá no governo do país. E não, o Li Keqiang, o primeiro-ministro, não foi eleito para o grupo um pouquinho menor dos 205 membros do Comitê Central. Né? Então, são 205 membros e mais 171 suplentes. O Li Keqiang não foi eleito, assim como outros 3 membros, muito altos lá na hierarquia do Partido Comunista, não foram eleitos. Ou seja, o Li Keqiang está fora. Né? E claramente, portanto, Xi Jinping, de maneira, aliás, muito clara, não violenta, ele está dizendo, olha, é o seguinte, até agora o Li Keqiang estava aí falando, era uma maneira de dar uma amenizada nas minhas posições, então era mais ou menos o meio termo e tal, mas o fato é que eu não quero mais, o fato é que a partir de agora a política que vai ser implementada vai ser a minha política, e ponto final. Né? Então, você tem falado bastante sobre o Li Keqiang, né, Daniel? Então acho que vale a pena, né, ouvir o que você tem a dizer sobre isso também. Pois é, Tanguy, eu acho importante destacar que o Partido Comunista Chinês ele não é exatamente homogêneo. Você tem ali grupos com visões diferentes em relação ao futuro do país. A gente tem 2 grupos muito importantes, um deles liderado justamente pelo Li Keqiang, que representa o grupo mais liberal. Puxa, existe um grupo liberal dentro do Partido Comunista Chinês? Sim, existe. Assim como existia um grupo liberal dentro do Partido Comunista da União Soviética. Também existia. E você tem aí nesse grupo aqueles que acreditam que a liberalização, que a abertura ao investimento estrangeiro, que a cooperação com o Ocidente é um elemento de impulsionamento do crescimento chinês, da geração de riqueza, e que em condições normais de temperatura e pressão, mantida essa cooperação com o Ocidente, a China vai engolir o mundo. Quer dizer, deixa o negócio correr, está indo muito bem, a gente está crescendo de maneira muito acelerada. Foi essa liberalização que nos trouxe até aqui, foi essa liberalização que tornou a China a 2ª maior economia do mundo e que potencialmente pode tornar a China a maior economia do mundo. Se a gente entrar numa de reverter isso, se a gente entrar numa lógica de mais estatismo, a gente vai desacelerar. E se a gente desacelerar, a gente vai perder o bônus demográfico e nunca vai alcançar os Estados Unidos da América. Essa é a visão mais liberal, representada pelo primeiro-ministro, que foi claramente derrotada nesse congresso do Partido Comunista Chinês. Essa linha de atuação, essa visão do Partido Comunista Chinês, ela perdeu espaço, ela foi alijada do processo. O grupo que saiu vencedor é justamente o grupo que o Xi Jinping representa, que é aquele grupo que acredita que, olha, a gente precisa fortalecer o Estado chinês. A gente precisa fortalecer o Estado chinês porque o enfrentamento com o Ocidente não é uma possibilidade futura, ele já é uma realidade. Nós precisamos aumentar e fortalecer o Estado chinês, porque senão esses bilionários chineses vão engolir o Partido Comunista. O Partido Comunista vai se tornar um apêndice dos bilionários e não o contrário. Quer dizer, o nosso próprio poder está sob risco se nós não colocarmos a economia chinesa nos trilhos determinados pelo próprio Partido Comunista Chinês. Além disso, o Estado chinês precisa intervir porque a concentração de renda na China é muito grande. E no socialismo a gente deveria diminuir essa altíssima concentração de renda que acabou acontecendo durante esse processo de crescimento acelerado. Então a gente está falando de 2 visões de futuro, 2 projetos de país completamente diferentes. Um projeto mais liberal e um projeto mais estatista. Venceu o projeto estatista. O que isso significa? Significa que nos próximos anos nós teremos uma China menos colaborativa com o Ocidente. Nós teremos uma China um pouco mais hostil ao Ocidente. Uma China mais nacionalista, uma China onde a intervenção do Estado vai aumentar, uma China que vai continuar enfrentando os bilionários locais, tentando colocar os bilionários no seu devido lugar, segundo o Partido Comunista Chinês, uma China que vai efetivamente trilhar agora um caminho de um projeto hegemônico, claro,
mas que ela não tem mais como ficar se escondendo. De certa forma, a linha liberal, Tanguy, é aquela linha anterior que achava que a China poderia continuar ali se escondendo, fazendo, né, olha, estamos aqui e tal, queremos cooperar com todo mundo, não queremos ser hostis a ninguém. E lá na frente a gente vê como é que nós lidamos com a política externa de maneira mais efetiva. O Xi Jinping não. O Xi Jinping quer uma política externa ativa. E, Tanguy, isso já trouxe reflexos. Nos Estados Unidos, claro que os reflexos já são evidenciados há bastante tempo, desde Donald Trump, que já tinha um enfrentamento mais frontal com a China, depois com Joe Biden, esse enfrentamento da China tem se intensificado, inclusive com restrições ao acesso a chips, sobre os quais nós falamos numa oportunidade anterior. E na sexta-feira, né, os líderes da União Europeia passaram 3 horas reunidos, discutindo como rever os termos de relacionamento com a China. Nesse sentido, eu acho que a União Europeia está completamente atrasada. A União Europeia não entendeu o bonde da história. Essa mudança na China não é de hoje. A gente tem falado sobre ela no Petit Jornal literalmente há anos. Nós não estamos falando sobre essa mudança do Partido Comunista Chinês, essa mudança de linha de atuação da China na semana passada para cá, de 2 meses para cá. Não, a gente está falando há anos nisso no Petit Jornal. E agora a União Europeia acorda do coma e descobre que a China está diferente. E descobre que a China agora tem uma postura mais altiva em relação à comunidade internacional. E depois dessa reunião de 3 horas na sexta-feira, não chegou a conclusão alguma do que vai fazer. Você teve ali algumas declarações fortes, como, por exemplo, do primeiro-ministro da Holanda, que disse, abre aspas, o que estamos vendo é que a assertividade da China no domínio mundial está aumentando, fecha aspas. Você jura, primeiro-ministro da Holanda? Há 10 anos, querido. Não é possível. Você descobriu isso agora, em 2022. O presidente da Lituânia, né, o Gitanas Nausėda, foi além, né? Claro, a gente está falando de uma Lituânia que está ali apavorada com a guerra entre Rússia e Ucrânia e disse que a China é, abre aspas, rival sistêmico, fecha aspas, da União Europeia. Ou seja, que são visões de mundo absolutamente incompatíveis e que, consequentemente, a Europa tem que mudar de maneira muito assertiva a sua posição em relação à China. O presidente francês, o Emmanuel Macron, disse que a Europa errou, isso na última sexta-feira, ao concentrar exclusivamente os seus esforços na questão das finanças públicas e ao vender infraestruturas cruciais para investidores chineses. Essa é uma discussão antiga na Europa, de que, puxa, tem empresa chinesa comprando empresa de energia, empresa da área de concessão de rodovias na Europa, e que isso poderia se tornar um problema no futuro, etc. Agora, em 2022, o Macron faz aí uma declaração um pouco mais assertiva. Enfim, Tanguy, o mundo será muito menos integrado daqui para frente. A Europa não vai ter o mesmo relacionamento que ela teve com a China até agora. Os Estados Unidos não terão o mesmo relacionamento com a China que tiveram até agora. Relacionamento econômico, relacionamento de cooperação, cooperação tecnológica, cooperação comercial, cooperação em termos de fluxo de investimentos. E isso projeta um mundo que vai crescer mais devagar, isso projeta um mundo que vai cooperar menos, isso projeta um mundo que vai gerar menos riqueza e um mundo onde a geopolítica vai ganhar muito peso e muita relevância, dentro da velha disputa por poder. Quer dizer, você tem ali países tentando buscar zonas de influência, áreas de influência no globo. É o jogo de war voltando à moda, Tanguy. Não, e você falou sobre essa preparação do Xi Jinping para uma nova postura chinesa, e isso de maneira muito, muito gradual, mais uma vez, muito orgânica. Tá? Eu acho que esse que é o ponto desse crescimento do poder do Xi Jinping. Não é um cara que dá um golpe, não é um cara que vai lá e prende enormes de liderança ao Partido Comunista. Você tem ali aquela campanha que o Xi Jinping faz contra a corrupção, e aí prende, né, um ou outro, tira da vida pública, né, grupos rivais e tal. Mas não há medidas espetaculares, né, dele. Ele vai devagar, dele, né? Ele vai devagar, a liderança dele parece muito orgânica. E junto com isso, Daniel, ele fez algumas reformas que passaram meio desapercebidas, mas que eu acho importante falar sobre elas, com algumas reformas à Constituição do Partido Comunista Chinês. Ora, o Partido Comunista Chinês não é um partido único, né? A China tem 9 partidos, só que não dá para comparar a força do Partido Comunista Chinês com qualquer outro, né? Então, quando a gente quer entender como é que o poder se estrutura na China, a gente tem que olhar primordialmente para o que o Partido Comunista Chinês projeta como prioridade daqui para frente. E aí foram colocadas, Daniel, como maneira de o Partido Comunista lidar com o futuro da China. Brando, o Partido Comunista Chinês
tem 96 milhões de afiliados. Me parece até pouco, tá, Daniel? A gente está falando sobre um país de quase 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, são cerca de 96 milhões de afiliados. Então, tirem da cabeça a ideia de que todo mundo é afiliado. O Partido Comunista Chinês, inclusive, ele faz uma triagem grande, né, importante, de quem é que vai se tornar membro e tal. Então, esse direcionamento que foi aprovado agora, né, com uma emenda, ele dá um direcionamento para uma elite política do país. E diz, entre outras coisas, desenvolver o espírito de luta. Então, aqui está falando basicamente que, olha, o Partido Comunista Chinês ele tem que favorecer os investimentos militares, a capacidade chinesa de lutar. Modernização à chinesa, aquela preocupação que a China tem de garantir que modernização não seja a mesma coisa de ocidentalização. A gente quer se modernizar, mas é uma modernização chinesa. Obtenção gradual da prosperidade comum. Lealdade nas fileiras do exército. Isso é um negócio importantíssimo, né? O exército para a China é muito importante. E o medo o tempo todo do Partido Comunista Chinês é a possibilidade de você ter, enfim, falta de lealdade, nem disciplina dentro do exército. Então está lá como elemento importante também. Oposição à contenção, oposição e contenção à independência de Taiwan, um elemento lá agora que está no estatuto, né, do Partido Comunista Chinês. Reconhecimento do partido como força suprema política do país e obrigar todos os membros a aprenderem a história do partido. Então, são reformas que mostram como é que o Xi Jinping está moldando o Partido Comunista Chinês, agora como liderança, enfim, já era liderança mágica absoluta, agora mais ainda indo para o terceiro mandato. Lembrando, terceiro mandato não é algo comum na China. O último cara que de fato permaneceu tanto tempo assim no poder foi o Mao Tse-tung, que aí ficou desde a Revolução em 49 até a sua morte em 76. Mas aí era o pai da pátria, né? É o pai da China moderna, é outro patamar, né? E aí, exatamente por causa do Mao Tse-tung, Daniel, assim, a preocupação de surgirem novos Mao Tse-tungs, a China ela estabeleceu que, olha, são 2 mandatos de 5 anos, né? Enfim, 5, o cara passa 10 anos ali e acabou. O Xi Jinping, portanto, ele passa disso. Havia uma percepção de que o alongamento do mandato do Mao Tse-tung foi ruim para a China e para o Mao Tse-tung. Quer dizer, com o passar do tempo ele foi se perdendo, foi ficando envelhecido e consequentemente, a China acabou perdendo algumas boas oportunidades por conta dessa perpetuação do Mao Tse-tung no poder. Claro que ninguém queria mexer no Mao Tse-tung, ele era absolutamente intocável, era o pai da pátria, ele nos deu independência, ele nos deu a República Popular da China, mas havia um pouco essa percepção de que, olha, um mandato muito longo foi um problema. Pois é. E aí, o último comentário que eu queria fazer sobre China, Daniel, é pedir para o pessoal cautela, tá, ao analisar algumas coisas na China, porque as informações elas não são tão simples de serem lidas, além de serem mais escassas, né? Naturalmente, não é um país que tenha uma transparência tão grande assim. Então, uma imagem que circulou muito foi a imagem do Hu Jintao, ex-presidente, passou 10 anos na presidência, então de 2003 a 2013, 2 mandatos. É um senhor de 79 anos que estava sentado do lado do Deng Xiaoping. E num determinado momento, né, eu imagino que várias das pessoas que estão ouvindo a gente tenham visto o vídeo, vem uma pessoa do Partido Comunista e o pega pelo braço. Ele parece resistir um pouco, ele tenta pegar o papel e o cara manda ele deixar o papel e tal, ele levanta, ele fala alguma coisa com Xi Jinping e ele é encaminhado para fora. E aí, automaticamente, Daniel, uma galera começou a falar assim, autoritarismo, é o Xi Jinping se livrando dos rivais. Importante deixar claro assim, que até agora nada corrobora muito essa análise, porque, em primeiro lugar, o Hu Jintao não tem um cargo, né, no Partido Comunista Chinês, ele estava ali na figura de ex-presidente. Ele não é um rival do Xi Jinping, aliás, uma série de mudanças que o Xi Jinping veio promovendo, foi o Hu Jintao começou. Ele não é um cara exatamente da oposição. Ele não estaria sentado ali se ele fosse um rival do Xi Jinping. Porra, do lado do Xi Jinping, não é que assim, ele estava do outro lado, não. Ele estava numa posição ali que naturalmente é muito bem pensada, né? Assim, é muito estrategicamente colocado. Ele era o primeiro cara do lado do líder supremo do país nesse momento. Então, muito cuidado com essa análise. É um expurgo e tal. E aí apareceu um outro vídeo que ele sendo encaminhado para sentar ali alguns dias antes, né? Então alguém o levando pelo braço também para ele poder sentar ali. E existe, portanto, uma hipótese. De novo, não dá para confirmar, tá, Daniel? Isso eu não tenho como confirmar agora, acho que ninguém tem como confirmar isso, a não ser que tenha as internas lá. Mas aparentemente ele está com algum problema de saúde, né? E por alguma recomendação médica e tal, alguém falou assim: olha, é melhor tirar ele de lá, deve estar cansado, enfim. E ele não queria sair, ele queria continuar. Que negócio, eu tenho que sair, mas eu não quero, eu gostaria de ficar. E mesmo assim o encaminharam para sair. Então fica aqui só o alerta de cuidado, assim, uma atenção aí com essas análises, porque às vezes
se ela for feita de forma precipitada, é uma cena que incomoda, é uma cena estranha, né, para dizer o mínimo, mas, de qualquer maneira, a análise muito precipitada, eu acho que pode ser complicada para a gente analisar essas políticas internas da China, Daniel. Tanguy, mudando de assunto, eu queria falar um pouco sobre resultados fiscais nos Estados Unidos. O déficit no orçamento federal do governo dos Estados Unidos, ele fechou agora o ano fiscal de 2022, né? O ano fiscal nos Estados Unidos termina em 30 de setembro, e o déficit, em 12 meses, foi de 1,38 trilhão de dólares. É bastante coisa, mas é aproximadamente metade do déficit do ano anterior. Quer dizer, no ano fiscal de 2021, o déficit do governo federal dos Estados Unidos havia sido de 2,78 trilhões de dólares, consequentemente, praticamente o dobro do que neste ano. Isso pode ser explicado, em grande medida, por um bom desempenho na atividade econômica, uma melhora em termos de arrecadação de impostos, e claro que isso também leva a um certo fortalecimento do dólar em comparação ao ano passado. Quer dizer, comparando 2021 com 2022, nós temos um governo americano menos deficitário e temos um governo americano praticando juros bem mais altos. Esses dois elementos somados acabam sendo vetores de fortalecimento do dólar, de fortalecimento da moeda americana. O fortalecimento do dólar em relação às principais moedas do mundo é notável ao longo desses últimos meses. E isso acaba sendo um problema, né, Tanguy? Porque como a maior parte das commodities, aliás, a quase totalidade das commodities no mercado internacional é cotada em dólares, um dólar mais caro faz com que elas fiquem mais caras para todo mundo, né? Então, você tem commodities agrícolas, commodities metálicas, você tem o próprio petróleo, tudo isso sendo cotado em dólares, o dólar fica mais alto, fica mais caro para todo mundo. Esse é um elemento inflacionário adicional que a gente tem experimentado nesse ano de 2022. Não é o único vetor, tem vários outros, claro, a gente tem analisado aqui no Petit Jornal, mas é mais um vetor que pressiona a inflação global ao longo desse ano de 2022. Mas nós estamos observando aí que, uma vez mais, esse é um elemento que nós destacamos aqui no Petit Jornal já em algumas oportunidades, a economia americana se mostra mais equipada para enfrentar esse momento de adversidade do que outras economias do mundo, como é o caso da economia europeia, da economia japonesa ou mesmo da economia chinesa, que tem passado por uma desaceleração extremamente importante nesse ano de 2022. Os Estados Unidos, nesse sentido, embora estejam com problemas graves, estejam aí com problema de inflação, estejam com uma perspectiva de desaceleração forte do crescimento econômico por conta da elevação da taxa de juros, mesmo assim, em comparação, em análise relativa com outros polos de poder no mundo, a gente observa os Estados Unidos com alguma segurança, com alguma sustentabilidade e, dentro do possível, mantendo aí a coisa sob controle. Aproveitando que você está falando sobre os Estados Unidos, Daniel, eu vou cruzar o Atlântico, né, e vamos falar um pouquinho sobre o outro anglo-saxão que está no centro das atenções, aí, que é o Reino Unido, né, que está agora para definir de novo qual o seu primeiro-ministro, né, quem será o novo primeiro-ministro. A gente já sabe que vai ser um conservador, né, lembrando, os conservadores têm maioria no parlamento, e começa aquela escolha, mais uma vez, Daniel, absolutamente bizarra e, a meu ver, completamente antidemocrática, né, que é você vai substituir o primeiro-ministro, e isso é feito entre uma parte apenas do parlamento, e essa parte desse parlamento lega a 160, 170 mil afiliados ao partido conservador a primazia da escolha de quem é. Na verdade, primazia não, a exclusividade na escolha de quem será o próximo primeiro-ministro. Mas o fato, Daniel, é que acabaram as férias do Boris Johnson, cara. O Boris Johnson estava no Caribe, pegando aquela cor, né, Daniel? E aí ele achou que, sei lá, crise, acho que eu vou voltar para o Reino Unido. E estava marcado, portanto, uma conversa para hoje, domingo, né? Está gravando isso aqui no domingo, dia 23 de outubro, uma conversa entre ele e o Rishi Sunak. Lembrando, o Rishi Sunak foi o cara que também foi para a última rodada da eleição, né, da escolha, que acabou elegendo na prática a Liz Truss, e ele foi o pivô da queda do Boris Johnson. Ele era ministro das Finanças do Boris Johnson, e quando ele renunciou, dizendo que o governo era incapaz de governar, o negócio desandou completamente e o Boris Johnson, alguns dias depois, acabou se vendo obrigado a renunciar. Então, hoje teria uma conversa entre o Boris Johnson e o Rishi Sunak, só que assim que o Boris Johnson chegou no Reino Unido,
Ficou claro que ele tinha o apoio mínimo necessário para ele poder estar na cédula, né? Então ele tinha pelo menos o apoio de pelo menos 100 parlamentares, que é o mínimo necessário, então ele poderia disputar de fato, mas o próprio Boris Johnson, Daniel, desistiu. Então o Boris Johnson disse, olha, eu não vou, não acho que é o correto a ser feito. Um mínimo de bom senso, né, Daniel? O cara acabou de ser escorraçado do governo, enfim, não tinha nenhuma condição de governar, mas o Boris Johnson recuou, falou, olha, eu não serei candidato, não vai ser dessa vez, quem sabe mais para frente. Já estou com a minha aposentadoria garantida aqui, né, Daniel? Não precisa ter um segundo mandato, não vai acumular, né? Tô pegando 2 mandatos aí, eu não vou conseguir mais uma aposentadoria. Então me deixa quieto aqui, estou viajando para o Caribe, está melhor e tal. Então isso, Daniel, acaba fazendo com que, nada garantido, tá? Mas o Rishi Sunak, ele se torne um favorito, né? Porque ele já tem um recall, ele já disputou outra eleição, e ele consegue construir muita ideia, Daniel, de que, olha, da última vez, eu fui lá para a final e vocês escolheram a Liz Truss. Então se liguem aí que, de repente, era melhor ter me escolhido, né? É claro que isso está longe de ser uma garantia. Tem o Ben Wallace, né, que é um cara muito forte também, né? Tem a Penny Mordaunt, né, que também enfim, vem angariando apoio e tal. Mas acho que nesse momento, com a desistência do Boris Johnson, o Rishi Sunak aparece como um cara importante. Lembrando, se ele for eleito, ele vai ser o primeiro-ministro britânico de origem indiana, Daniel, com ascendência indiana no país. A ser um primeiro-ministro com ascendência indiana não deixa de ser algo marcante, sem dúvida alguma, Simbólico, Tanguy. sim. Bastante Exatamente. simbólico. E me parece que o Boris Johnson não desistiu de voltar a ser o primeiro-ministro. Talvez ele não considere o momento adequado agora, né, Tanguy? Porque, afinal, se ele tivesse sucesso nesse intento, ele seria bombardeado de uma maneira muito, muito forte. Afinal, ele está fora do poder há apenas 45 dias e ele saiu por conta de um cenário onde ele não tinha mais qualquer tipo de credibilidade diante da sociedade britânica. Os britânicos, não me parece, que tenham esquecido o que aconteceu há apenas 45 dias. E fazendo apenas um pequeno registro, Tanque, lembrando que essa eleição é indireta dentro do Partido Conservador, porque, segundo as regras eleitorais britânicas, o Partido Conservador ganhou as últimas eleições gerais. Consequentemente, durante esse mandato, o Partido Conservador ganha o direito de indicar o primeiro-ministro, porque é o partido majoritário, é o partido que tem mais cadeiras no parlamento, mas eu confesso que gera um certo estranhamento, porque talvez você tenha votado lá atrás num determinado líder do Partido Conservador e troca o líder no meio do caminho e tal. Não, mas porque assim, grande parte dos outros sistemas parlamentaristas, essa eleição ela acontece no parlamento. Então, assim, tudo bem, beleza. O partido que tem a maioria dos votos vai acabar tendo a primazia, vai acabar sendo um afiliado ao seu partido que vai ganhar. Mas normalmente a oposição não tem voz. Nesse caso, a oposição não tem voz nenhuma. A indicação de quem vai para a final é exclusivamente determinada pelos parlamentares do Partido Conservador. Não é que assim, eles têm um peso maior. Não. São só eles que se reúnem separadamente e eles escolhem. E os 2 últimos nomes são mandados exclusivamente para os 160, 170 mil afiliados ao partido. Que, quando a gente fala sobre o Partido Conservador, é um recorte muito específico da sociedade britânica, né? São todos, praticamente todos, brancos, ricos, muito mais conservadores que a média da população. Então, isso acaba sendo um direcionamento muito estranho, né, de quem é que vai ser o próximo primeiro-ministro. Acho, sinceramente, pouco democrático quando cai um governo no meio do mandato, o que não chega a ser exatamente incomum, Daniel. Ô, Tanguy, uma nota aqui de preocupação. A inflação está escapando no Japão. Por favor, alertas, trombetas, cuidado, o Japão está descumprindo a meta de inflação para cima. A meta de inflação no Japão, que é de 2% ao ano, a inflação no Japão no atual momento está em 3% ao ano. Fechou setembro com 3% ao ano, considerando os 12 meses anteriores. Tanguy, preocupante isso, hein? Não sei como é que os japoneses vão viver com tanta inflação. 3% ao ano, dentro desse contexto global, onde a inflação está fora de controle. Os japoneses também estão incomodados. E o Banco Central japonês, até o presente momento, não agiu. Não agiu, manteve a sua taxa de juro básica em menos 0,1% ao ano. Então, o governo japonês, através do Banco Central, que tem autonomia, tem independência para atuar em relação ao executivo, o Bank of Japan, não mexeu, não está preocupado com a inflação, não está agindo para trazer a inflação de volta para a meta, Tanguy. Denúncia, hein? Olha aí,
preocupação, um momento em que a economia japonesa continua dando sinais de fragilidade. Mas fica o registro, claro, o Japão que sempre tem problemas para cumprir a meta de inflação, porque a inflação fica abaixo da meta. Nesse momento, de maneira atípica, a inflação está um pouquinho acima da meta. Maravilha, 3% realmente é de arrancar os cabelos, Daniel. Eu fico muito. Quando a inflação bate 3% aqui no Brasil, eu nem durmo. Fico realmente assim, preocupadíssimo. Daniel, podemos falar de Polônia, cara? Ah, vamos nessa. Eu quero te provar uma coisa hoje, Daniel, e eu quero ver você refutar. O estado de polonidade, ou seja, ser sem freio, é hereditário, é genético. Você está criando o índice de polonidade, é isso mesmo? O índice de polonidade é exatamente isso que eu estou fazendo. O índice de polonidade, ele é genético, Daniel, e eu vou te provar isso. Nos séculos 18 e 19, Daniel, o Império Russo, que tinha domínio ali, né, sobre boa parte do leste europeu e tal, deportou algumas dezenas de milhares de poloneses para a Sibéria. Era algo muito comum, inclusive a Sibéria acabou ficando conhecido como o lugar para onde você manda os deportados, os exilados, a galera que você quer mandar para muito longe, você manda para a Sibéria, o que acaba criando, inclusive, uma imagem muito, muito diferente da Sibéria do que ela tem hoje. Né? A Sibéria hoje é um local de exploração de petróleo, então não é exatamente um lugar pobre, nem mais tão distante quanto a gente considerava antes. Aliás, tem lugares muito mais distantes na Rússia do que a Sibéria. Mas o fato, Daniel, é que muitos poloneses foram mandados para lá, principalmente para uma região chamada de Irkutsk. Não sei se eu falei isso aqui certo, mas é a região na Rússia atual, lá na Sibéria, chamada de Irkutsk. E acabaram criando uma comunidade polonesa que naturalmente tem ali suas dores comuns, tem sua história comum, pô, vieram para cá e tal, mas é uma galera que continua falando polonês, é uma galera que continua tendo uma ligação emocional muito grande, né, com a pátria-mãe, como eles chamam e tal, e que continua sendo sem freio, né, Daniel? Afinal de contas, eles são poloneses. Então, Daniel, a comunidade polonesa de Irkutsk se reuniu e resolveu fazer um referendo. E esse referendo era para declarar que Irkutsk não fazia mais parte da Rússia, mas a partir de agora faz parte da Polônia. Obviamente, Daniel, isso foi a mesma coisa que eu trouxe na semana passada aqui, dos poloneses fazendo em Varsóvia, né, um referendo para anexação do prédio da embaixada russa em Varsóvia. Né? A partir de agora, o prédio da embaixada é nosso, e 127% de comparecimento, que nem faz sentido. 183% das pessoas votaram a favor, mas essa é a forma polonesa de fazer uma crítica, enfim, às anexações que aconteceram na Ucrânia. E, Daniel, foi feito esse referendo, né? A comunidade polonesa se juntou ali e 98,13% dos votos da comunidade polonesa declararam que a partir daquele dia Irkutsk não faz mais parte da Rússia e a partir de agora faz parte da Polônia. E disseram mais, a partir de agora, com essa anexação, qualquer sugestão de que Irkutsk faz parte da Rússia significa uma violação da integridade territorial polonesa, Daniel. Daniel, eu não sei o que acontece na Polônia, eu não sei quem é enfim, o patriarca da Polônia, que a coisa sai de controle em qualquer lugar do planeta. Então os caras declararam que uma parte da Rússia, a partir de agora é Polônia. Tipo, agora isso aqui é Polônia e se o Putin se meter aqui, vai se ver com a Polônia, que isso aqui a partir de agora é território polonês, Daniel. Não é brincadeira não, viu? Então procurem aí, quem quiser, tem um Twitter chamado Irkutsk, vou colocar no descritivo desse episódio, Irkutsk, Poland. Né? Tá lá, todo o processo, auditável, Daniel, direitinho, para você saber como é que o resultado foi obtido, 98,13% dos votos favoráveis à anexação de Irkutsk pela Polônia, Daniel. Tanguy, isso para a Polônia anexar um pedaço da Rússia não custa, hein? A gente vem cantando essa bola já tem tempo, né? Isso aí pode acontecer qualquer hora. Tanguy, diante disso, fica aqui o nosso agradecimento aos apoiadores e apoiadoras do Petit Jornal. Vocês são absolutamente fundamentais nesse projeto. Fica o nosso carinho, o nosso abraço, o nosso muito obrigado, porque efetivamente vocês são fantásticos e nós temos muito a agradecer. E o nosso projeto, claro, só permanece por aqui por conta de vocês. Fica também o convite para o pessoal se tornar apoiadora do Petit Jornal. No descritivo desse áudio, desse vídeo, tem várias alternativas. Você pode fazer um Pix para o Petit Jornal, a chave está no descritivo do áudio, do vídeo. Você pode nos apoiar através da plataforma da Aurelo. Aliás, ouça o Petit Jornal na plataforma da Aurelo. A Aurelo acaba remunerando os apoiadores
ou melhor, remunerando os produtores de conteúdo, e o programa de apoiadores na Aurelo é um programa recorrente, é um programa que também é muito bacana, muito importante para nós. Tem o Patreon, para quem vive no exterior, você pode nos apoiar através da plataforma do Patreon, e tem também o PicPay. Tenho certeza que alguma dessas alternativas vai ser confortável para você. Apoie o Petit Jornal. É isso. E chamar o pessoal também, Daniel, para conhecer o nosso outro projeto. Tem gente que fala assim, a gente tá terminando aqui o episódio no Instagram, e o pessoal tá aqui no chat. Pô, mas já tá acabando. Gente, é Petit Jornal, não é Grande Jornal, não. A ideia é ser episódios curtos mesmo. Aliás, Daniel, quer contar que quando a gente começou, a ideia era fazer episódios individuais de 5 minutos e um bate-papo de 10. 10 minutos. Nunca conseguimos, né? Enfim, raríssimas vezes a gente conseguiu fazer isso. Então, atualmente, o bate-papo bate aí na casa de 30 minutos, 30 e poucos, 28 e tal. Mas, se você quiser mais Petit Jornal, acessa lá, petcursos.com.br. É por lá que a gente coloca os cursos que a gente organiza acerca de temas contemporâneos. A gente avalia questões históricas, questões econômicas, questões culturais, sociais, né, para tentar trazer uma visão ampla daquilo que acontece no mundo contemporâneo. E, nesse momento, a gente está terminando o curso. Nessa terça-feira agora tem a última aula do curso sobre Angola e Argélia, né? Então a gente vai ter a segunda aula sobre Argélia, né? Então já foram 2 aulas sobre Angola, agora 2 aulas sobre Argélia, na qual a gente vai falar sobre o período da independência até hoje, né? Então, falar sobre guerra civil, falar sobre o cenário argelino hoje. Agora, entra lá para você ver o cardápio de curso que a gente tem lá. Eu tenho uma dúvida de que você vai ficar encantado e que você vai gostar. petcursos.com.br, Daniel. É isso, gente. No mais, um abraço, obrigado e até a próxima. Valeu, gente. Tchau, tchau. Só um aviso rápido. Amanhã a gravação vai ser aqui no Instagram também, quem quiser acompanhar ao vivo. E na terça-feira também. Na quarta e na quinta a gente vai estar no YouTube do Petit Jornal. Quem quiser acompanhar ao vivo, aparece lá. Um abraço, gente. Valeu. Tchau, tchau. Mas o que saiu de controle foi a China, né, cara? Que a gente falou pra cacete, foi isso? Mas acho que foi importante, cara. Eu acho Sim, que sim, a, sim, sim. a Não, pauta era tô vendo. muito. Não, Pauta... porque eu tinha mais 3 pautas, cara. A pauta do final de semana foi agitada. Mas, enfim, eu vou ver o que encaixa para amanhã e o que cai definitivamente. Ô, gente, a oligarcas não tinha nenhuma pauta de oligarcas interessante, gente. Esse é um assunto que tem ficado um pouco mais frio. Mais frio. Não, às Sempre vezes que tem. tiver, a Quando gente vai. tiver, quando Quando tiver, tiver, a bota. gente traz. Também É quando não igual a tiver. Polônia. Polônia também eu tô nessa. Se não tiver nada de interessante, eu não vou trazer, não. Mas a Polônia não tem me dado esse descanso, cara. Todos os dias. Enfim, todo dia a Polônia arruma alguma coisa para motivar isso aqui. Ô, Tanguy, ainda dá para apoiar o Petit Jornal comprando selos nessa live, gente. Comprem Dá. selos para apoiar o Petit Deixa eu ver Jornal. quem mais Então, comprou selos aqui. temos aqui Recep Erdogan, Turquia, comprou um selo. Obrigado, Erdogan. Ó, espero que não tenha pago em lira turca, porque a lira turca está muito desvalorizada, hein? Tá valendo nada, pois é. Ângela 3MS, comprou 3 selos. Muito obrigado, Ângela. Mariana Schettini já agradeceu? Já, né? Agradece de novo. Já. Mariana Schettini. Obrigado, Mariana. A Prosa 27 comprou um selo, obrigado. Temos aqui pessoal... também Maria Clara Lima Barreto também. Obrigado, Maria Clara. O pessoal tava falando do Zidane aparecendo aqui. Não era o Zidane, tá, gente? Só a identificação aí. Era o Monet que tava aqui. Tá? Monet, o gato da minha mulher. O Zidane tá lá dentro hoje. Minha mulher tem 2 gatos, o Monet e o Dali. Então agora foi o Monet que apareceu. Leopoldo Hoffman comprou um selo também. Muito obrigado, Leopoldo. Ainda dá pra comprar Diniz. selo. Alberto Diniz também comprou, Daniel. Comprou o selinho aí. Obrigado, Alberto. Valeu. Alisson Cal Garoto também comprou. Obrigado, Alisson. Arthur Maroja. Pô, muito legal. E a Fernanda Feller. Aline Feller. Fernanda comprou aqui. Não, Aline Feller. É que tava aqui feio, aí me saiu Fernanda. Mas Aline Feller. É isso. Gente, amanhã estamos de volta. Lembrando, amanhã a gravação é às 10, tá, gente? 22 horas. Segunda-feira, 22 horas. Valeu? Valeu. Gente, ó, mais tchau. um. Eu sou Bernardo Pereira. Obrigado, Bernardo. Valeu. Tchau, gente. Gente. Valeu.